Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a vida de todos, né? Aqui estamos nós, diretamente de Portugal, Leiria, Caldas da Rainha. Aqui, direto da Igreja ADEF de Caldas, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, Pastor Funaveiro Abraham Robson Ferreira. E falamos também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e pelo Centro de Cultura Berechit. Aqui, pastor Ilmar Sattler César, ensinador da Palavra de Deus, explicador, né? Em Portugal chama explicador, quem dá aula particular, né? Explicador da Palavra de Deus. Estamos nessa função há mais de 44 anos, cumprindo o chamado que Deus nos deu. Não estamos sendo desobedientes àquela direção que Deus nos deu. Também ensinando a palavra, quer ouça, fale, quer ouça, quer deixe de ouvir. Ensine, né? E assim nós estamos fazendo. Estamos ministrando, meus queridos, as aulas de Jeremias, profeta maior. Na aula passada, nós falamos, então, sobre uma coisa super interessante no livro de Jeremias, né? Que são os detalhes sobre, vamos ver o que a gente vai esquecendo, né? Sobre as citações de Jeremias no Velho e Novo Testamento. Hoje nós queremos falar sobre as facilidades que Jeremias usou para explicar a sua profecia. Quais foram os instrumentos que ele usou, né? Jesus usava as parábolas. Ele usou muitas figuras, muitas símiles, muitas coisas do cotidiano do povo. Vamos ver alguma dessas coisas aqui e como ele tirou essas lições dessas coisas, como ele tirava lições dessas coisas, né? Vamos iniciando, mostrando aí quando ele começa. A chamada dele é através de duas visões. Ele viu a vara de amendoeira, lembrando que a amendoeira é a primeira árvore a florescer depois do inverno na Palestina. Capítulo 1, versículo 11. E também viu a panela de fogo que está para o lado do norte. Naquele tempo, nós tínhamos ali o sul como perigo. Era do Egito que o povo temia as ameaças. Ninguém falava em ameaça do norte. Mas a panela do fogo está fervendo para o lado do norte. E a palavra norte ela aparece várias vezes aqui. Ela é o segundo livro da Bíblia que mais aparece a palavra norte, é aqui, em Jeremias. Primeiro acho que é Josué, depois Jeremias. Então nós temos a figura de uma árvore que nasce primeiro, a amendoeira. Temos a figura da panela de fogo, panela todo mundo tinha em casa, né? Panela é usual. Depois nós vamos andando, nós temos aí no capítulo 2, as cisternas rotas. Cisterna rota o que é? Um poço cavado, onde você põe água, mas não brota água ali. É uma caixa de água na terra. Capítulo 2:13. E você tem também um manancial de águas vivas. Aí é a fonte. Capítulo 2:13. Seguindo avante, nós vamos encontrar então, nos próximos capítulos aqui, o capítulo 13, a visão do jarro quebrado. Depois no 14, a grande seca. Falando de seca, todo mundo na Palestina conhecia seca, né? E depois nós vamos encontrar outros exemplos aí. Por exemplo, cinto de linho. Manda Jeremias comprar um cinto de linho e enterrar no Eufrates. Então, vamos falar sobre isso aqui, porque o Eufrates ficava a 650 quilômetros onde Jeremias estava, na Terra Santa. Então, alguns eruditos acham que a palavra não é Eufrates. A palavra, em vez de ser Parat, é Pará. Pará com re no final é um ribeiro que tem a 8 quilômetros onde Jeremias estava. Que é mais lógico que ele tenha ido ali enterrar aquilo. Porque ele ia de manhã e voltava de tarde, a 8 quilômetros. Agora, para você ir dali no Eufrates, são mínimo uns 4 meses, né? Esdras gastou 4 meses para sair de onde ele estava e vinha até Jerusalém. Então, no mínimo, aí, para você ir no Eufrates, enterrar um ribeiro, um ninho desse, gastaria aí uns 4 meses. E aí não se sabe se está incluso ou não nisso. Todavia, nós ficamos com o Eufrates, por quê? Porque o Eufrates aparece 19 vezes no Velho Testamento. E metade das ocorrências da palavra Eufrates está nesse livro de Jeremias. 8 vezes só Jeremias. Então, acho que não teria erro, não. Na verdade, é isso mesmo. Ele foi lá mesmo, enterrou, veio para cá, depois mandou ele lá de novo desenterrar, para ver que estava podre, que não servia para mais nada, era inútil. Então, é isso aí. Outra figura que ele usa aqui
é a que nós encontramos aqui da perdiz. A perdiz no Brasil tem um passarinho chamado godelo, que ele choca o ovo dos outros, de tico-tico, por exemplo. Então a perdiz é assim, ela choca o ovo que não é dela. Pois nasce aqueles filhotinhos, ela fica olhando para ele assim, não tem nada a ver com ela. Mas ela vai criando ele do mesmo jeito. É Jeremias 17. Depois temos no Jeremias 18, ele desce a casa do oleiro. A lição do oleiro, do vaso que é feito, quebra o vaso, faz de novo. Depois a botija quebrada, no capítulo 19 de Jeremias. Depois nós prosseguimos, vamos encontrar aqui os 2 cestos de figo, figos bons e figos ruins, no Jeremias 24. E depois temos os canzis ou jugos. Deus manda ele colocar um jugo no pescoço para mostrar que todas as nações daquela região ficariam subjugadas por Nabucodonosor. Então, isso aí são figuras que o profeta usa durante o seu ministério para facilitar o aprendizado do povo, né? A gente sabe muito bem que o aprendizado é assim, se for só leitura, é 10, 15%, né? Só ouvindo. Se ouvir e ler, já aumenta para 25, 30%. Se ouvir, ler e ver, visualizar, já chegamos a mais de 60% de aprendizado. Então tem a alegoria do fazendeiro no campo, no capítulo 4, 3. Tem das crianças na rua, no capítulo 6, 1. Tem o refinador de prata, no capítulo 6, 21 e 30. O oleiro já falei, né? Tem as desavenças entre os credores e devedores, que ele conta ela sobre o capítulo 15. A humilhação dos ladrões ao serem presos, capítulo 2. As festas das noivas e dos casamentos, capítulo 2 e capítulo 7. Então, Jeremias falou de quê? Do que via. Ele usa tudo que ele tem para escrever sobre o que ele via, né? Ele fala, então, essas figuras e tipos para apresentar a sua mensagem de maneira eficaz, né? De maneira fácil de assimilar. Então, essa aula número 7, nós ficamos por aqui, abordando essa maneira que ele falava através de coisas bem fáceis. Lembrando, para entender aqui, que a palavra norte aparece 151 vezes na Bíblia. Tissafon, a palavra norte. E o primeiro livro que mais tem norte é Ezequiel, 45 vezes, né? Principalmente quando está falando lá sobre o novo templo, né? O templo milenar, a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Depois, em segundo lugar, vem Jeremias com 25 vezes. E depois Josué com 24 vezes. Vamos ficando por aqui, então. Na aula de hoje nós aprendemos como Jeremias usava, como devemos usar figuras do cotidiano, como Jesus também usava, né? Tudo aquelas coisas que o povo conhecia para exemplificar os ensinamentos. Fica na paz, tchau, tchau.